enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente, no clamor de toda gente, que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente, no clamor de tanta gente, que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Escute, irmão, te compreender que o seu caminho é buscar a luz. Sabemos que podemos renascer sob o amparo do Mestre Jesus. Aceite o bem, aprenda a amar, que nada vai acontecer. Por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá o alvorecer. Um novo dia, o sol pode brilhar. No horizonte a noite se desfaz. Seu pensamento em prece deve estar. Coloque em ação amor buscando a paz. Aceite o bem, aprenda a amar, que nada vai acontecer. Por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá o alvorecer. Por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá o alvorecer. Boa tarde, gente. Glorinha tá para cantar mais uma.
Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, laia, 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 laia. Bom, gente, agora é boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, falta um minutinho para a gente começar. Então, já faz tempo que eu não peço a Ana para fazer a prece, a página de abertura. Pode ser, Ana? Você achou? A internet está ruim? Pode sim, não, não tá não. Até agora tá boa. Tá. Falta só uns segundinhos. E aí, João, tempestade já chegou por aí? Tá desabando água aqui. Muita, muita mesmo. Se eu desaparecer é porque acabou a luz aqui, tá? Aqui Aqui foi de manhã. Aqui foi de manhã. Ah, então chegou agora. É, fez estrago aí, eu vi, né? Pronto, está na hora. Então, pode começar, Ana. Senhor Jesus, divino amigo, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em pensamentos, cada um nos seus lugares, nos seus habitats, para, para realizarmos esse estudo da tarde de hoje, que é essa música que acabamos de escutar, de cantar, nos traz a mensagem de carregarmos a nossa cruz com otimismo, com alegria em nossos corações. E a própria leitura de abertura é para carregarmos a nossa cruz em direção ao Mestre, para a nossa evolução espiritual. Que o teu amor, Senhor Jesus, nos envolva a todos, encarnados, e todos os nossos irmãos desencarnados, que se agrupam a nós, que se encontram junto de nós em cada lar, em cada coração, que todos possam estar atentos e que possam receber todos os eflúvios do alto para amenizar as suas dores, as suas dificuldades e que possam desabrochar o entendimento para compreenderem essas lições do Mestre
que nos traz para a nossa evolução espiritual. E assim, Senhor, que os mentores amigos, trabalhadores da tua seara, que se encarregam de nos assistir, possam nos amparar. E ficamos contigo, Senhor, agora e todo sempre. Graças a Deus. Então, a nossa leitura do nosso livro Palavras da Vida Eterna, e a nossa leitura é exatamente 74, Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Essa almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para as necessidades da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo em que instante e tomar nossa cruz. Nossa leitura de hoje realmente, nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, segue-se, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. E realmente é o que nós precisamos estar atentos, porque todos nós trazemos a nossa cruz para carregar. E cada um de nós só traz a cruz que pode carregar. As condições espirituais que já conquistou para suportar as dores, para suportar as grandes dificuldades, tanto dores físicas quanto dores morais, que precisamos enfrentar, porque todos nós trazemos grandes débitos do passado. Aí chegamos à nova reencarnação, para aproveitarmos essa grande oportunidade para burilar a nossa alma, para segurarmos a nossa cruz, carregando-a com otimismo e coragem. Não é fácil, realmente, porque a dor, muitas das vezes físicas, elas nos constrange a fazer certas atividades, mas se tivermos fé, confiança em Deus e virmos Jesus carregando a sua cruz, que ele não precisava carregar essa cruz tão pesada, que nenhum de nós tem a cruz que Jesus demonstrou aqui na terra carregar, com tantos desdenhos, com tantas chicotadas que lhe deram,
tantas coisas ruins que fizeram sobre ele, mas ele sempre firme e ensinando o caminho da redenção, o caminho do amor ao próximo, do perdão e de trabalharmos incessantemente, esquecendo-nos um pouco de nós mesmos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para podermos, renunciando a isso, nós estejamos mais aptos a cumprir com os nossos deveres no lar, na nossa casa espírita, com a nossa vizinhança, no nosso trabalho lá fora, profissional, onde quer que nos encontramos. Porque nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, nós já conhecemos ao porquê estamos na Terra, para quê e com que fins nós aqui estamos. E é nada mais, nada menos para o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. O nosso planeta está num progresso tecnológico muito grande, mas o lado moral ainda está muito deficitário. Mas precisamos estar fortes para enfrentar essas grandes dificuldades que estamos atravessando no momento, no nosso planeta, que é a nova era, é a transformação do nosso planeta que está se preparando, e nós precisamos estar prontos para carregar a nossa cruz de acordo com cada lar, cada família tem a sua cruz para carregar com os próprios familiares, para seguirmos em frente, sempre com pensamentos voltados para o alto, buscando forças e coragem para seguirmos em frente, que tem momentos que eles são muito difíceis, mas com fé em Deus, tudo fica menos difícil. Deixo a palavra com vocês. Olha, gente, eu vou lembrar só aqui, reforçar umas frases que eu achei importantes. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. E a gente vive falando de resgatar, que a gente está querendo sair dessa encarnação, tendo quitado alguns débitos, mas na realidade, se a gente puder fugir do sofrimento, a gente vai fugir, né? A gente ainda tem uma dificuldade enorme para lidar com as dificuldades. E aqui ele deixa claro, e a frase que eu achei bem importante, quando ele diz que o sofrimento é o processo, não é? A felicidade, o bem-estar é o fim. Então, o sofrimento, ele faz parte do processo de reabilitação nossa, não tem como. E aí, quando ele vai dizer aqui, depois, eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, que ele diz assim, ó, no círculo carnal, os nossos problemas são a dificuldade orgânica, ou seja, as nossas enfermidades, as nossas limitações, o degrau social, quer dizer, os problemas que a pessoa tem na luta em sociedade, o parente infeliz. Mas, quando ele vai falar quais são realmente as nossas dificuldades no plano espiritual, eu fiquei assim um pouco preocupada, porque ele diz assim: no plano espiritual é a vergonha do defeito íntimo não vencido, que a gente não tem como esconder. Que aqui a gente faz assim, veste aquela capa de bonzinho, a gente usa umas palavras adocicadas, aí às vezes a pessoa diz assim, nossa, fulano é tão gentil, é tão afetuoso, é tão... Aí a gente não sabe o que vai, que vulcão está ali dentro, que sentimentos em turbulência estão ali dentro, e a gente passa, né? Ninguém nos tira a nossa capa. Mas lá na espiritualidade, o problema, a nossa cruz, quer dizer, a nossa cruz é a nossa vergonha do defeito íntimo não vencido, que é visível para todos. A expiação da culpa, quer dizer, o reconhecimento dos nossos desastres, o débito que a gente podia ter quitado e não quitou. Então, eu acho, isso aí deixou assim, falei, caramba, é preocupante.
é preocupante o encarar a nós mesmos, é como se a gente se visse no espelho despidos, né? Para todos, despidos para todos, porque aí a gente vai ser visível o nosso sentimento, vai ser visível a nossa vibração, vai ser perceptível. Então não adianta assim, fulano falava bonito, outro fulano era tão caridoso, mas chega aqui, luz zero. E aí, esse que eu acho que é o problema. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum adendo aí nessa página? Pepita, acho muito sério isso que você falou, muito sério. A gente não perder, assim, às vezes eu me pego, sabe? Me sondando e, e a gente não perder, né? Não ficar voando, né? Ter os pés bem no chão para a gente saber quem realmente nós somos, né? E aí, eu acho que para nós tomarmos a nossa cruz e seguir o Mestre, a gente acho que tem que ter consciência do que vem na nossa, o que é a nossa cruz, né? É tudo isso aqui, os nossos débitos perante a lei divina, né? Os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas imperfeições, os nossos maus pensamentos, as nossas mazelas. E eu conversando um dia com uns amigos espíritas, né? E a gente falando a gente vendo esses problemas aí de algumas pessoas que a gente dá algum apoio aqui e tal, aí um colega virou e falou assim, rapaz, né, a gente tem uma vida muito boa, né, perante a outros irmãos e tal. Eu falei, realmente, temos sim, né. Eu acho que eu já evoluí, então, aí ele disse assim, eu acho que eu já evoluí bem, então. Eu falei assim, olha, eu falei assim, Coitado. olha, eu falei, eu acredito, olha só, eu acredito, a sensação que eu tenho para mim é que se eu, graças a Deus, não passo necessidade material, nunca passei, apesar de ser de berço humilde, simples, né, meus pais, mas nunca passamos necessidade, nunca faltou nada, e não passei por provas ásperas na minha vida. Eu acredito que não é por eu ser evoluído, não. Eu acho que é porque eu não aguento. É por acréscimo de misericórdia que eu tenho a vida que eu tenho. Porque eu acho que se eu tivesse uma cruz, eu tivesse mais provas, porque eu sei que eu tenho mais coisas para pagar, se tivesse vindo mais coisas, eu não daria, Se a cobrança viesse agora, você não ia conseguir. não ia dar conta. Então, eu acho que por acréscimo de misericórdia, né? Nossos benfeitores, não, ó, vai com isso aqui que isso aqui você dá conta. Mais que isso aí você não vai dar conta, não. Você vai cair, vai trupicar. Então, eu acho que é isso, né? A gente não perder essa visão, né? É isso mesmo. Verinha, você ia falar alguma coisa? Então, Não? Então, vou passar para a Glorinha para ela começar o estudo da Gênesis. Bom, gente, nós estamos no. Deixa eu tirar aqui, ó. Capítulo. Acabei desmarcando aqui. Capítulo 14, item 24. Isso, 24. Estamos falando sobre vista espiritual, dupla vista, sonambulismo, coisa e tal. E aí, Kardec vai no 24 fazer outras explicações aqui. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte,
tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então, eu estava pensando aqui, realmente, né? Se o processo de visão no corpo físico é um processo intrincado, né? É um processo complexo, né? Porque nós vemos o reflexo da luz solar ou a luz, né, das lâmpadas, que aí é captada pela nossa retina e vai passando por uma série né, de processos na visão até chegar a mensagem ao cérebro, ele decodificar aquela imagem, né, e a gente identificar uma imagem. Só que no processo da visão física, a pouca luminosidade dificulta, né? A distância do objeto dificulta, uma série de coisas dificultam a nossa capacidade de identificar um objeto, uma pessoa, o que for. Agora, nessa visão espiritual, que Kardec diz que existe uma luz específica, né, para que se processe essa visão do plano espiritual, e que ele fala que essa luz ela é uma propriedade do fluido etéreo, né? Então, essa visão ela não tem embaraço. Não tem embaraço de distância, não tem embaraço, como ele fala, opacidade da matéria, não existe obscuridade. Então, essa visão. Aí aqui eu fiquei pensando, né, Pepita, aí, talvez você até explique isso bem, mas a gente sabe que essa visão espiritual, ela é toda processada através da nossa glândula pineal, né? Tem todo um mecanismo ali que capta vamos dizer, essa luz espiritual, como Kardec diz que existe, né? E algumas pessoas têm isso com uma capacidade mais desenvolvida, com mais recursos individuais para isso, né? Então eu acho que existe também um órgão que trabalha mais essa questão dessa visão espiritual. Acredito que seja a glândula pineal, pelo que a gente tem estudado, né, nos ajuda, que capta, né, Você, toda essa emanação, né, do plano espiritual, para que o corpo físico, para que o cérebro do médium possa identificar aquilo como não é uma imagem que não é do mundo físico, né? Não tem você, nada. você Fala, Pepe. lembra quando nós estudamos em Os Mensageiros, em que eles vêm com a equipe, com André Luiz, com o padre Hipólito e com a Luciana, que seria, digamos assim, uma enfermeira, uma médium, uma vidente. Quer dizer, ela já é uma médium vidente na espiritualidade. E ela tinha uma capacidade visual muito maior, digamos assim, do que o próprio André, do que o padre Hipólito, até do que, digamos, o próprio Jerônimo, quer dizer, o Jerônimo eu não sei se ele teria, mas ela foi trazida naquela equipe exatamente para poder atender aquele padre que estava naquelas regiões umbralinas,
para ser recolhido. Então, ela tinha uma. Aí ela disse que ela desenvolveu essa aptidão, né, Capacidade, esse aptidão. talento, essa aptidão, quando ela precisou socorrer o pai, então ela desenvolveu essas potencialidades. Então, porque a pessoa diz assim, eu quero ser médium, quero ser vidente. Provavelmente, se ela já tem toda essa capacidade, quando ela reencarnar, ela certamente será uma médium com uma evidência impressionante, porque ela já vem com ela. Quer dizer, essa glândula pineal, e a gente vai estudar isso amanhã, falando da glândula pineal, e o André Luiz faz questão de dizer que ela está radicada, que embora ela esteja no corpo físico, mas a ação dela é nesse corpo etérico, a ação maior, a radicação. Então, ela é uma glândula que não é, embora tenha uma representação física, ela, ela está, digamos assim, nesse campo intermediário, nesse outro universo, quer dizer, ela transita muito bem nisso, porque essa é uma potencialidade do espírito. Digamos assim, a gente vai desencarnar e vamos continuar tendo essa pineal. E essa pineal terá seus cristais, sua capacidade de captação, de absorção e de emissão, né, digamos assim, e aquilo que você falou, aqui no corpo físico, né, ele estava falando que, digamos assim, o nosso cérebro é analógico, que nem agora a tecnologia tem a TV analógica, porque ela tem muito mais capacidade. Eu não entendo nada disso, não entendo nada de eletrônica, mas na captação dos sinais, sim, mas ele diz assim, que o nosso cérebro também, na realidade, a gente capta naqueles dois sinais que a frequência deles, coisa e tal, aquilo vai se transformar em imagens. Eu acho isso dificílimo para mim, mas eu sei que funciona. Quer dizer, o que chega, digamos assim, na televisão não é a imagem, chegam sinais que depois formam a imagem, assim como no nosso cérebro também. E essa glândula que capta. E se ela é muito mais desenvolvida, digamos, nesse plano etéreo, claro que ela não tem fronteiras nesse plano. Tem fronteiras no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é denso, então a parede para mim é um bloqueio, não é? A distância, como você falou, é um bloqueio, a falta de luz para mim é um bloqueio. Se eu não tiver luz, não se emitem sinais e a minha retina não vai captar nada na escuridão. Mas se há uma luminosidade diferenciada para o plano espiritual, que ela está numa outra frequência, então os obstáculos materiais deixam de ser obstáculos, pensa bem, que poder a gente tem? Então você vê coisas que estão dentro, né? Você às vezes se vê em desprendimento, aí você vê dentro, você sabe que você está fora do ambiente, mas você vê o que está dentro do ambiente. Como é que é isso? Né? Então, em Kardec, o que me impressiona é quanto a gente, cada vez que vai estudando hoje, com os conhecimentos, quer dizer, com as informações, eu digo conhecimento que eu não tenho, mas eu digo assim, as informações trazidas pela série do André Luiz, pelo próprio Chico, mas aí a gente fica imaginando quanto esse homem, em tão pouco tempo, absorveu de conhecimento, quer dizer, ele não deve ter parado um segundo, enquanto no corpo físico e fora do corpo físico, para poder, em tão pouquíssimo tempo, captar, né, e trabalhar, e condensar, e resumir essa quantidade de informações tão assim corretas, que não estão, digamos assim, ultrapassadas pela ciência moderna. A gente pode dizer que a ciência desenvolveu mais isso, mas eu fico imaginando que na época que ele escreveu isso devia ser loucura para a época. Devia ser loucura. Aí a gente vê quanto esse espírito estava à frente da humanidade. É. Acho que o João queria falar alguma coisa. Fala, João.
Tinha tirado som. Não, não. É isso aí que você falou. Eu acho, assim, é só uma dúvida, né? Pelo que eu entendi aqui, eu acho que tem a ver também com a densidade da matéria, né? Sim, Não tem, né? Eu acho que quanto mais denso, mais restringido é a nossa visão. sim, Porque, com porque, certeza. porque ele coloca no final aqui o mundo espiritual é iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então, assim, eu acho que se a gente, nós desencarnados, né, é, no, essa visão nossa, ela dilata para o mundo espiritual, não só para o material, eu fiquei com essa dúvida. Não, peraí. A nossa visão, olha só, a visão física está limitada para o mundo material, Material. mas a sua visão espiritual, ela não está limitada para o mundo material. Se você tiver, digamos, desenvolvido essa capacidade, digamos assim, da visualização, e quando desprendido do corpo, quando você está fora do corpo, no desdobramento, do sono, etc. e tal, automaticamente você apresenta a visão espiritual, a não ser que você tenha algum problema espiritual de cegueira espiritual. Aí é outra história, que a gente sabe, a gente vê no próprio André que tem pessoas que desencarnam e permanecem com a cegueira porque há questões ali não Ah, resolvidas. tá. Mas, Entendi. de um Não modo geral, necessariamente, não não, necessariamente vai dilatar isso, então, não. Tem a não, ver É, com... e a gente vê que no mundo espiritual, determinadas visões, a gente só consegue, até no mundo espiritual, quando algum mentor nos magnetiza. A Amplia, gente né? vê isso acontece com o André Luiz, né? Quando o mentor vai lá e ajuda e dá lá um extra lá né, Amplia a visão dele, né? de sim, energia lá Dilata, né? dele, dilata a visão, aí ele consegue perceber coisas que ele também não percebia, né? Por estar ali no plano espiritual, que ele tinha capacidade de ver tudo, né? Entendi. Então, eu porque acho que também tem a ver com o nosso grau de evolução, né? é, Tudo isso. Porque, olha só, o que ele diz para gente é que não há um espaço vazio e que há níveis de vida que se interpenetram, que são infinitos. Então, por exemplo, no caso do André, ele percebia em nosso lar, ele tinha visão espiritual, mas ele percebia aquilo que estava dentro da capacidade de percepção dele. Mas havia vida em mundos inferiores ali, por exemplo, quando chegavam os doentes com outros espíritos agregados, com os ovós, com isso, ele não via. Aí, quando ele era auxiliado, aí ele conseguia perceber. Quando ele vem, que ele termina aquele estágio, que ele já vem para a Terra antes de vir naquele primeiro treinamento de Os Mensageiros, ele passa por uma semana de treinamento intensivo em que ele tem suas capacidades sensoriais ampliadas. Ele tem a visão dele muito mais ampliada, e mesmo assim, ele não vê o que o aniceto vê quando eles vão atravessar as regiões do umbral. Ele percebe algumas coisas, alguns seres, mas não tudo. Como também não percebe espíritos em dimensões superiores à capacidade dele, que outros espíritos superiores vão perceber, entende? Então, eu acho que a gente vai estar sempre assim, entre uma coisa e outra. Sempre vai ter gente abaixo e sempre vai ter gente à frente, né? Sempre. Nós conhecemos um irmão muito especial, compositor de várias músicas lindas, o Mileco, Luiz Antônio Mileco, cego de nascença. Tivemos oportunidade de conviver com ele, assim, não intimamente, mas assim, ele várias vezes ele ia no nosso trabalho fazer palestras, a gente o levava na hora do almoço, a gente tinha um grupo de estudos lá. Aí foi no Recanto de Maria também algumas vezes. E eu tive a oportunidade de sentar para conversar com ele sobre algumas questões e algumas coisas que me inquietavam e que envolvia outras pessoas. Gente, ele conversava comigo, aí tu mais pergunta, mas como é que você sabe disso? Quer dizer, como se ele não fosse cego.
porque ele via, porque ele era cego fisicamente, mas ele não era espiritualmente. E ele era vidente, ele tinha uma vidência. Então, a noção de cor, noção disso, noção daquilo, ele tinha plena convicção, né? Não tinha a menor dúvida que ele só era cego aqui, sabe? Era impressionante, assim, a capacidade dele de percepção, né? Verinha também conheceu o Mileco, não conheceu? Conheci, Muito conheci. querido ele. 3 minutos. Vai lá, Hum, Glória. 3 minutos. Bom, item 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há, para a sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Então, acho que é o que a gente estava falando, né? Todos nós, né, ao desencarnarmos, teremos essa capacidade, né? Porque existe esse princípio luminoso, né? Lá na, no plano espiritual, né? Mas é lógico que é uma visão totalmente diferente do que é a visão aqui no nosso corpo físico, né? E aí ele explica que não é idêntica para todo mundo, né? Só os espíritos bem mais desenvolvidos, né? Para eles não vai ter obstáculo nenhum, né? Agora, para nós, é aquilo, a gente ainda precisa, o André Luiz, lá no plano espiritual, quando, né, o mentor queria que ele observasse determinado corpo, aqui mesmo no plano físico, dá uma olhada, coisa e tal, ele sempre operava, né, magnetizava, né, a sua capacidade visual para que ele pudesse ver tudo aquilo que acontecia, né, mesmo no corpo físico. Então, eu acho que para a gente poder ter uma capacidade ampliada no mundo espiritual, a gente só vai ter à medida que a gente for, o nosso perispírito for se desprendendo né, do que há de mais grosseiro em nós, né? E aí a gente vai ampliando, né, essa capacidade, né? E, enfim, até Isso aí de identificar, responde né? o que o Fala, João. Peter. Não, estou dizendo, isso aí responde a pergunta do João, né? Do João. É, Mais do que esclarecido, né? E é muito verdade. bem, muito didaticamente colocado, né? Eu acho que ele é muito. É impressionante, né? Como é que Como Kardec é atual, a né? gente vai. Ele tá Como? Meu Deus. Não, e na Próxima semana vai. verdade, eu vejo assim, muita coisa que a gente vê aqui, vai estudando, a gente vai vendo, né, nessa série do André Luiz, né? Tudo ali, né, muito bem é, esmiuçado, né? Exemplificado, né? Ali, doutrina, né? Doutrina pura ali. Eu fico impressionada como o pessoal diz que Kardec precisa ser atualizado.
o pessoal não estuda, né? O pessoal não estuda. Porque, na realidade, a gente vai ver que a obra de Chico é uma complementação do que Kardec, né? Você vai ver que é tudo, está ali em Kardec já. Só vem, digamos assim, mais esmiuçado para poder nos auxiliar mais, e já que tem mais assim um lastro, digamos assim, da ciência, já evoluiu e pode penetrar. Mas, gente, super atual mesmo, não tem como. Então, vamos começar. Verinha, quer começar a leitura hoje? Eu lembrei do livro Voltei, que o irmão Jacó, que era o Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita, né? Quando ele estava desencarnado, ele assim, foi muito ajudado, até por Bezerra de Menezes, pela filha dele, foi recebido com muito carinho no plano espiritual, mas ele ficava incomodado com a opacidade do perispírito dele diante dos outros. E eu aí lembrei desse pedacinho que ele fala a respeito, por que que ele também não tinha, já que ele tinha trabalhado tanto na Federação Espírita, ele doutrinava espíritos em reuniões, ele ficava pensando que depois, no final, acontece já diferente, a luminosidade do perispírito dele fica diferente. Mas no início ele se olhava e ficava comparando, puxa vida, por que que eu sou tão assim? Opaco. Aí eu lembrei, está falando aqui dessa luminosidade, desse princípio luminoso, né? Do perispírito, através do perispírito que aparece, E eu né? estou Também. pensando, você falando isso, eu estou pensando Sim, exatamente da primeira página, da nossa cruz ao perceber a nossa vergonha diante da nossa condição verdadeira. a A gente pessoa vai cai ficar em muito si, né? envergonhado. A Mas vamos pessoa cai lá. em si. É porque não tem lembrança do passado, só tem lembrança da última vida, né, o Pepita? Não tem lembrança de outras vidas. O que que a gente aprontou, Ah, mas né? olha só, o da outra vida tá lá, mas a gente está aqui para dar conta dessa, porque nessa é o reflexo, essa é um resumo de tudo aquilo que está Ah, lá. É como se você, ó, vou fazer uma sim. síntese. Então, você hoje, você, Verinha, é a síntese de toda a sua trajetória. Aí estão as tendências, as aptidões, os valores, é a síntese. O Décio costuma dizer, porque ele ficava muito ansioso para querer saber as vidas dele passadas, aí o Espírito falou para ele, ó, Uhum. você fica quieto, porque você é a melhor versão de você. É Hoje atual, você é a né? melhor versão de você. Então, olha para você. Se você ainda hoje não se sente confortável, imagina o que você foi ontem. Então, fica quieto, faz o melhor que você puder hoje, porque hoje você é a É. melhor versão que. Aqui em Olha, Juiz de Fora tem um. A gente, né, não ficar citando nome, mas tem se fala que é médium, né? Faz fila. Você tem que agendar para meses para frente de gente que fica indo lá para ficar vendo o que que foi em vida passada. Eu não quero saber, não. Não quero saber daqui para frente, né? Vê se pode. As pessoas É, apegadas com o que foi. Ah, se eu fui é. celebridade, se eu fui isso, se eu fui aquilo. Ah, é ninguém igual a quer Dona Eu saber outra se Laura lá, foi né? escravo, ó, ninguém quer saber se foi é, Não, escravo, se é. foi é. serviçal, Se se foi foi. torturador, se foi É, assassino, ninguém quer saber disso. Não vê a Dona E Laura lá? Ela vai não mudar aguentou muita ver duas coisa na vida. encarnações para trás? pois é. É umas E, coisas. ô, João, eu concordo quando você falou, né? Quando a gente tem uma vida dentro de uma certa normalidade, porque às vezes a gente diz assim, graças a Deus eu não tenho, eu não mato, não matei, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar o seguinte: e se eu nascer naquela condição, né, numa família como aquela, num país como aquele, numa cultura como aquela, será que eu seria diferente? Aí é que está o É, problema, porque a gente só, quando é posto à prova, a gente só sabe o Exato, que a gente é quando a gente é colocado à prova, né? exato, Então, a gente ter, assim, o discurso do que a gente até pode, né, fala, bom,
Mas nessa condição que eu estou, eu concordo com você, nessa condição que fui colocada, eu estou assim, mas eu não sei se uma outra condição, se a gente Vai faz cair, diferente. vai tropeçar, né? Vamos lá, gente. Pepita, deixa eu te falar uma coisa. Tá para chegar uma encomenda minha e eles marcaram que está para chegar hoje. Então, se tocar a campainha, eu vou ter que atender. Não sei se vai Tá, tocar você nesse quer? Então eu momento. peço o João para ler hoje, Tá bom, tá? tá bom, porque eu estou preocupada que se tocar a campainha Tá, eu estiver lendo, vai tá, tá perder. bom, Tá bom, querida? tá ótimo. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face do doente aflito, e observou por fim. Reconheço os obstáculos, mas não se amorfine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou, por minutos, a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A Quer desencarnante... comentando esse pedacinho, João? Vai Tá, comentando, vai comentar esse pedaço aqui, aí a tá. gente vai vendo. Ele é até, assim, muito importante essa primeira fala aqui, né? Que ele fala que para ela não se amorfinar, né? Que a morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda operar-se-á necessária descentralização do trabalho, que se dará em posição natural de novo esforço a cada um. Eu acho isso muito importante porque a gente às vezes, né? Às vezes quando eu me vi aqui porque eu lá no meu trabalho lá, como eu comando o destacamento, eu centralizei tudo, por ser muito preocupado, por ser muito perfeccionista, eu centralizei todo o serviço administrativo em mim lá. E antes de eu chegar, alguns militares lá faziam algumas coisas, eu tirei deles para eu fazer, por eu achar que, porque apesar deles fazerem, vai o meu nome ali embaixo, nos documentos e tal, eu que assino. Então, eu tirei deles ali. Claro que uma comparação bem esdrúxula minha, né? Mas o fato dessa irmã aqui, ela, né, tão zelosa, tão dedicada, trabalho ali, né, de um trabalho no seu instituto irretocável, acabou que ela meio que se criou talvez essa dependência dela ali, né? E as pessoas às vezes não cultuavam assim, mas viam nela ali esse esteio que pode ser que se visse sem ela, poderia ruir lá, né? Na falta dela. E aqui a benfeitora fala isso que lá, né, que às vezes é bom isso, essa descentralização, para que todos ali também assumam responsabilidades, para que todos ali, né, se entreguem ao esforço a mais.
né? Que não fique só contando com o outro. Ah, não, deixa que o outro faz. Ah, eu... E a gente também desapegar, porque a gente também às vezes fica achando que só a gente que sabe fazer, que só nós que fazemos bem feito. E ela falou isso para ela, alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco, porque a obra vai seguir. A obra do bem, ela não vai acabar com a gente. A obra não é nossa, né? Nós somos instrumentos. Quando a obra é do bem, é do Cristo, é na seara do Cristo, ela vai dar prosseguimento. Eu acredito que ela vai seguir, né? Assim como a irmã Zenóbia falou para ela aqui, né? E que é para ela, né? Aí continua nisso, ela, né, se entregar, né? Ela ficar livre de qualquer dúvida, né? Para ela ter essa experiência, para ela chegar ao término dessa experiência atual em harmonia, em tranquilidade. Aí eles vêm aqui, né, falando, né? Eles mudam a conversação, né? Eles trazem aqui, né, os trabalhos, entram em conversação, né, sobre os serviços, né, que eles estavam fazendo ali, né, as experiências no instituto, e ela, né, se viu ali, né, se livrou um pouco ali desse, né, conseguiu apaziguar o pensamento, né, os ânimos, e, e ela retorna ao corpo, né, bem disposta e reanimada. Eu acho importante esse primeiro parágrafo aqui. Com certeza, João, com certeza. Porque, na realidade, é claro que aqueles colaboradores dela não terão a capacidade dela, porque ela era aquela pessoa que vivia essencialmente, quer dizer, ela abriu mão totalmente dela para se dedicar à obra do internato e da instituição. Então, ela tinha, digamos assim, uma dedicação extrema que certamente aquelas outras pessoas talvez não tenham. Mas aí várias pessoas vão se juntar e vão acabar fazendo. Mas eu achei interessante que, apesar da condição dela, que doutor Bezerra já tinha conversado com ela, que falou como tinha sido o desencarne dele, que Jerônimo disse que ela estava desencarnando numa condição excepcional, etc. e tal. Mesmo assim, ela ainda estava angustiada. Ela vai conversar com Zenóbia, e a Zenóbia tem assim, é grata a ela, porque em muitos momentos ela atendeu a pessoas que eram importantes para Zenóbia. Então, a Zenóbia vai também conversar com ela, como o doutor Bezerra de Menezes. Só que aí ela só consegue relaxar quando a Zenóbia, muito, né, usando de psicologia, começa a falar de outros assuntos, desvia a atenção dela para ela tirar o foco da questão da partida, né? Aí a gente vê ela com a condição dela, né? Mas talvez porque ela tivesse esse senso de responsabilidade muito aguçado, aí fica com aquele receio de como vai ficar, né? Como vai ficar a tarefa, né? Mas não tem jeito, né? Porque nenhum de nós é insubstituível e E, não. coisa E, caminha. Pepita, é bonito isso, né? Porque você vê que nem o doutor Bezerra, nem a irmã Zenóbia, ninguém aqui a recrimina por essa atitude, porque é louvável a preocupação dela. É diferente, né? É, Não é no sentido só apego, que não, aquilo é meu. Não, é igual você falou aí, você pontuou muito bem. responsabilidade. É o senso de responsabilidade, de zelo, né? De preocupação com aqueles que estão ficando lá, Com né? certeza, com certeza. Bom, então vamos continuar mais um pouquinho. De Norá, você quer ler um pouquinho também ou não? Verinha, você já. Estou vendo. Então continua, João. Vai lá. Eu posso, se Chegou a você. encomenda? Oi? Chegou? Ah, chegou, Ah, fui lá pegar. Então tá bom. Obrigado, João. A gente começa agora em silenciou, é isso? Não, a desencarnante é essa que leu, né? No decurso do dia. É isso, gente? Isso, no decurso do dia. Gente, eu não estou achando, tá na minha cara, não estou achando, é mole. um pouquinho depois do que você Tá, falou. tá, tá bem abaixo.
No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, estava cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se, com grande facilidade após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diferentes, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitava-nos, respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a Vamos reunião comentar um pouquinho, Vamos. senão a gente vai entrar no outro parágrafo grande. É, verdade. Então, era o momento, então, né, em que ela estava sendo preparada para desencarnar. E aí achei interessante que eles deram os passes magnéticos nos órgãos da circulação, que era exatamente onde estava a dificuldade dela no corpo físico, né? Muito séria. Por que que eles fizeram isso? Para ela ficar mais calma e passar essa calma também para aquelas pessoas que estavam ali próximas dela, suas afeições terrenas. Aí todos ficaram felizes, achando que ela estava melhorando, começaram a agradecer, né, com as preces de reconhecimento. E aí, com facilidade, começou o trabalho, então, para a grande reunião. E chegaram várias pessoas, vários espíritos, né, encarnados. E eu achei engraçado esse termo desenfaixados, né, do corpo físico. A gente nunca tinha lembrado desse termozinho aqui. Então, eles estavam chegando e todos assim, com uma reverência muito grande e carinho para com a Adelaide, né? E os homens que ali estavam também estavam contagiados com esse carinho e ficavam assim também mostrando, né, o seu sentimento por aquela senhora. Interessante também que quanto mais o ambiente, né, fica elevado, mais fluidos harmoniosos acontecem, né? E possibilitava sensações de confiança e tranquilidade. Até aqui nas reuniões também que a gente participa,
né? A gente verifica que é assim, dependendo da postura das pessoas, as pessoas procuram se dar o melhor possível delas, né? Quando estão na casa espírita. E aí você percebe que ali fica um ambiente harmonioso, né? Todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo entender um ao outro. Então, é um ambiente muito, muito bom que acontece também, né, no plano espiritual e no plano material, quando existem reuniões de estudo, de educação mediúnica, mas tudo assim bem harmonioso, acontece também esse tipo de fluido harmonioso. Bom, aí a gente agora já parou, né? Porque esse pedacinho a gente ainda vai ler. Então a gente para Eu por acho aqui, que é então. importante o Sim, comentário que ele faz questão de fazer, e a sim, gente olhando aqui para a telinha e mais para as pessoas que estão aqui, né, a gente vai ver que o homem, né, de um modo geral, em todas essas atividades, é um número bem mais reduzido, né? Se a gente parar para olhar, nós temos aqui duas, quatro, seis mulheres no momento, né? É isso? Aqui duas, quatro, seis, 7 né? Aqui mulheres. tem a Andréia, sete, aí tem o João e o seu Antônio. Mas a gente olhar, de um modo geral, os grupos, não é, de trabalho, o número de homens ainda continua reduzido em relação ao número de mulheres que participam, né? É impressionante como a mulher é mais. Não que não haja homens assim profundamente dedicados, mas nas tarefas, assim, eu acho que ainda continua a mulher mais presente mesmo, né? Algum de vocês gostaria de fazer algum comentário a isso aqui desse? O que observei aqui é que quando a Zenóbia vai reunir, né, essa turma, ele diz aqui: fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Quer dizer, tá todo mundo ali na situação de sempre, né? No fundo, pedindo para que ela se recupere o mais rápido Uhum. possível, para voltar ao convívio, ao trabalho, que ela possa ser, de alguma maneira, possa acontecer alguma coisa que ela, né? E retendo ela ali, né? É, Aí, Glorinha, é aquela tal história, Senhor, faças a sua vontade, mas que de preferência coincida com a minha, né? é, De preferência que coincida com a é. minha, porque no fundo a gente vai sempre, né, de um modo geral, você vai ficar retendo. Mas eu acho que realmente, pensando assim, diante, né, seja quem for o ente querido que você está ali diante, né, da possibilidade de desencarnar, no fundo, a gente pede para que, bom, eu estou falando por mim, né? A gente pede para que, não dessa vez, né? Ainda não, Segura um ainda pouquinho, não. ainda não, segura mais um pouquinho, né? Esse mas tal. chega um momento que cai É, a ficha e você diz assim, aí não, a seja ficha, feita a vontade de Deus, do plano é, espiritual, que a gente fica é, retendo e não é legal, nem é um sofrimento para o espírito. Mas realmente a gente quer que fique, quer que melhore, quer que volte para casa, é, é uma grande verdade. é. Pelo menos comigo foi assim, né? Até que a minha ficha caiu. E aí eu entendi que não estava mais na hora dele ficar aqui. Mas é difícil, muito difícil. Ô, Verinha, isso que você está falando aí, nossa, às vezes a gente age mal, né? Eu fazia, agora até hoje não abriu lá a visita no abrigo que tem aqui, o abrigo Santa Helena para idosos, né? São 50 idosos, homens e umas 60 mulheres. São mais de 120 idosos lá, né? Em pavilhões separados. Aí eu ia lá fazer as visitas lá, uma vez por semana, aí a gente via aquele senhorzinho lá amarrado, que já não tinha tanta, né, perdeu um pouco da noção, né? Eles amarrados e eles pediam, me tira daqui.
me solta, me leva embora. Aí eu ficava pensando, meu Deus. Aí quando a gente tinha notícia que algum desencarnava, pô, meu Deus, eu não sei nem se eu estava fazendo bem, eu dava graças a Deus, porque às vezes para o espírito é uma libertação, né? É uma Acho que libertação. claro que ele tinha, né? É o tempo de Deus, né? Deus é que sabe. Às vezes, né? Tá Sim, ali, às vezes tá expurgando um pouquinho ali, né? Mas na hora que parte, né? Acho que dá até alívio, porque, né? Às vezes fica ali, não, não, tem gente que fica. Porque tem dois tipos de retenção, né? Às vezes aquela retenção egoísta, que no caso daqui da irmã Adelaide, né? Poderia ter irmãos ali que não estavam querendo que ela fosse, porque, nossa senhora, essa irmã Adelaide foi embora, como é que nós vamos fazer aqui? Nossa, não pode não, senão não vão dar conta, não. E tem aquela retenção que a Glorinha falou, que é da saudade, né? A gente sente nosso companheiro, pai, mãe, é a uhum, questão da saudade. Mas nós, como espírito, nós sabemos, né, que é só o corpo que morreu, que breve nos sim, reencontraremos, mas é a questão da saudade, né, do convívio, de estar fisicamente, estar ali com a pessoa, né? uhum, Isso é uma educação mesmo para nós, Estou né? aqui imaginando quem de nós Você não está ia sem gostar som. de receber aquele. Ou Cheiraninha apareceu para a gente dar um abraço, ou os outros trabalhadores, quem não ia gostar, não é? Os trabalhadores não precisa ser esposa ou marido, qualquer um de nós assim que né, gostava daquela convivência. Não, pô, a gente ia ficar muito feliz de poder ter. E a gente tem esse apego, mas passa tão rápido que a moça aqui do tempo está dizendo que a gente só tem 2 minutos. Eu não sei, ela que toma conta, mas como é que está esses 2 minutos? Então, 2 minutos. Dez para as 5 começa a música. Alguém quer falar alguma outra coisa que a gente tem agora aqui no parágrafo maior? Não, acabou. Pois é. Mas é para falar aí. Se 2 minutos, alguma coisa. Bom, É, o João deu exemplo, eu passo isso com a minha mãe. A minha mãe há 4 anos está acamada e ela vai fazer 92 anos. Né? Ela já não fala, ela se alimenta com seringa, às vezes ela interage. Mas eu já cheguei no momento que eu peço a Deus a misericórdia para ela, porque eu acho que é um sofrimento. Ela está presa nessa cama, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela não quer partir, ela que está se apegando, né? Aí tem isso também, né? Porque você vê, quando eu penso que ela, assim, hoje minha mãe não está bem, aí daqui a pouco, daqui a 2 dias, ela parece que, sabe, o Fênix renasce das cinzas. Aí eu fico assim, minha mãe parece Highlander, gente, porque ela, sabe, parece que ela entende e o espírito está preso ali, mas eu oro, peço a Deus que faça o melhor por ela, porque a gente vê a pessoa, né, em cima de uma cama, não anda, se alimenta com seringa, usa fralda. Deve ser um sofrimento muito grande para o espírito, né? olha Mas só, Dinora, eu fico imaginando que às vezes é melhor ela estar aqui do que ela desencarnar e ir para determinadas regiões que o pode sofrimento vai ser ser. maior, né? Então, a nossa mãe ficou 3 anos, 3 anos e pouco, e ela era um espírito extremamente dócil, foi uma mulher extremamente mansa, né? Meu pai tinha um gênio mais forte e eu nunca vi minha mãe levantando a voz, entendeu? E ela nunca ficou assim, digamos assim, descompensada com os filhos. Eu não me lembro também da minha mãe, às vezes ela era mais honesta, nós éramos do tempo que qualquer coisa a gente levava umas espanadas mesmo. Ninguém morreu por causa das É espanadas, isso. não, mas era da filosofia educacional da época, né? Mas, assim, ela era uma pessoa, assim, muito cordata, muito, como é que eu vou dizer assim, mansa. Minha mãe faz parte daquele grupo de espíritos que eu diria mansos, naturalmente. Não é aquela pessoa que se faz mansa, melosa. Não, não era melosa, não era nada disso. Mas ela era um espírito normalmente manso. E, no entanto, ficou lá 3 anos,
ali, né? Aquela coisa Minha mãe toda. não era mansa, minha mãe era revoltada, rebelde. Pois é, então, por isso que ela precisa ficar mais um tempinho. Pois é. Não, eu imagino isso É o também. tempo dela que ela vai precisar. São os desígnios de Deus, né? Cada um tem Claro, o seu tempo. eu sei. Não estou reclamando, não, só estou E é, comentando. não, e Entro é um uma... exercício para você também. Para É um mim também, exercício para com você também, certeza. porque tem que Lógico, exercitar paciência, humildade, né? Renúncia, tudo isso. E Né? Você tá, conversar muito E com cada um tem esses. a sua experiência, cada um tem ali o seu. Justamente isso aí, né? A gente não sabe o que que tá. Nossa visão é muito rasa, né? Do que o espírito está precisando ali. é verdade. A minha avó materna ficou 8 anos acamada. Parou de andar, depois perdeu a visão, perdeu a fala, e minha avó paterna ficou 1 mês no hospital só e desencarnou. Então, assim, né? Não é É um engessado, né? padrão, né? Não é um padrão, claro que não. Cada um, né, tem a sua experiência, né? E nós temos que então, confiar na de Verdade. Deus, né? Glorinha, agora é o seu tempo. De cantar, Glorinha, de cantar. Problema não, porque o tempo cada dia que a gente acorda, o tempo está correndo, né? O tempo tá. Então, é isso aí. O meu está acelerado. Desde que a gente nasce. O tempo já está contando, né? É, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure paz, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure paz, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
nesse momento, nós agradecemos a Jesus, agradecemos a todos os amigos espirituais que, em nome do nosso Mestre amado, nos tutelaram, nos ampararam, para que este estudo pudesse acontecer. Agradecemos a todos os irmãos que foram trazidos para participar dessas reflexões, desses estudos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigado por estarmos juntos em Teu nome, tentando aprender os conceitos para prepararmos para a vida eterna. Mestre querido, abençoa-nos, ajuda-nos a compreender a necessidade das lutas e do sofrimento que nos chegam. Que possamos ter sempre bom ânimo e otimismo para o enfrentamento das nossas lutas, das nossas batalhas. Prepara-nos o coração para que possamos aprender a amar os nossos irmãos em humanidade, como Tu nos ensinaste. E assim, Senhor, abençoa todos aqueles nossos irmãos queridos que já se encontram no plano espiritual, aqueles que são trazidos para estar conosco nesses momentos, e aqueles que nos acompanham, nos espreitam, ainda com o objetivo de explorar as nossas fragilidades. Mas o Teu amor possa envolver a todos, Senhor, envolver na humanidade inteira, que assim seja.